pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos falar se tem diferença no crochê em diferentes tipos de agulhas. Assim que a minha agulha Clover chegou, eu gravei um vídeo mostrando para vocês a minha experiência com ela e eu falei que existia aí uma diferença entre o crochê com essa agulha Clover e o crochê com a outra agulha que eu já utilizava, né? Nesse caso aqui, essa agulhinha aqui com cabo emborrachado. E aí algumas pessoas me pediram, né, para eu mostrar exatamente qual que seria a diferença. Eu já aproveitei aqui que eu estava fazendo uma encomenda, então eu fiz 2 cabelinhos de boneca utilizando as agulhas diferentes. Esse primeiro aqui com a agulha Clover e esse outro aqui com a agulha Soft. Então esse vai ser um videozinho bem rápido, só para mostrar para vocês a diferença da trama, né, do trabalho entre as duas agulhas. Então tem diferença sim. Da Clover, ela fica bem mais estruturado, então dá pra gente observar que fica bem mais juntinho os pontos, então não fica aqueles buraquinhos, né, entre um ponto e outro. Quando a gente compara com a agulha, com outra agulha, né, nesse caso aqui eu fiz a Soft, eu fiz com a Soft da Círculo, né, do cabo emborrachado, o crochê fica um pouco mais mole, tá? Então é visível a diferença, os pontos eles ficam menos estruturados, um pouquinho mais longe um do outro, e eu percebi, né, que tem uma diferença visual, que tem uma diferença na estrutura e uma diferença também no tamanho, tá? Uma diferença assim bem pequenininha, tá? Às vezes até de milímetros no tamanho. A que a gente faz com a agulha Clover, ela fica, como ela fica mais juntinha, alguns milímetros menor, porém ela fica um pouco mais estruturada, né? Com outras agulhas, né, ela fica alguns milímetros maiores, mas a peça fica menos estruturada. E eu fui pensar, né, qual que seria o fator que pode ocasionar essa diferença, né, na estrutura da trama. E eu percebi que é o ganchinho da agulha. Apesar das duas serem número 3, o tamanho do gancho entre elas tem diferença. A Clover, o ganchinho dela é um pouco mais enxuto, né, um pouco mais fininho, né, um pouco menor do que o da Soft. E a Soft, eu diria que ela é um pouco mais cabeçuda, né, vamos dizer assim, pra gente entender mais fácil. Então, ela tendo um pouco mais de cabeça, o ponto ele fica um pouco mais larguinho. Minha opinião, eu gostei muito, tá, desse crochê mais estruturado, né, embora eu fazia muitos amigurumis, aliás, né, todos que eu fiz antes de comprar a agulha Clover, eu fiz com essa Soft e a gente acaba estruturando ele com o enchimento, tá? Mas aí também depende do tipo de enchimento, porque tem enchimento um pouco mais mole, tem enchimento um pouco mais estruturado. Então, assim, eu compensava a estrutura um pouco menos rígida com uma quantidade maior de enchimento. E agora, esse com a agulha Clover, eu percebo que quando a gente coloca enchimento, ele fica bem mais estruturado do que o outro. Então, continuo falando que a agulha Clover vale a pena e existe sim diferença entre o crochê com a agulha Clover e o crochê com outras agulhas. Eu particularmente, né, agora lembrando que essa é a minha opinião, você pode expressar a sua aqui embaixo também, porque pra gente trocar ideias e trocar experiências, eu prefiro mais, a partir de agora, fazer com a agulha Clover, né? Eu gosto do ponto mais fechadinho, porque dá um acabamento, um aspecto melhor no nosso amigurumi. Então é isso. E se vocês tiverem outra sugestão de vídeo, dúvidas que vocês têm sobre algum produto, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra gente conversar aqui no canal. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque tem muito tutorial bacana, tem vídeo novo toda semana. E tchau, crocheteiras e crocheteiros também!